Eu gostaria de convidar vocês a abrirem as suas Bíblias lá em Hebreus, capítulo 12. Eu vou ler do versículo 1 ao 13, e vocês vão perceber que a ênfase vai estar sobre alguns versículos, mas esse é o contexto imediato. Hebreus 12, de 1 a 13. Diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de todo o peso e do pecado que tão firmemente se apega a nós e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Portanto, pensem naquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não cansem nem desanimem. Na luta contra o pecado, vocês ainda não resistiram até o sangue, e vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida como a filhos. Filho meu, não despreze a correção que vem do Senhor, nem desanime quando você é repreendido por Ele. Porque o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. É para a disciplina que vocês perseveram. Deus os trata como filhos, e qual é o filho a quem o pai não corrige? Mas se estão sem essa correção, da qual todos se tornaram participantes, então vocês são bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais humanos que nos corrigiam, e nós os respeitávamos. Será que, então, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai espiritual para vivermos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes da sua santidade. Na verdade, toda disciplina, ao ser aplicada, não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Porém, mais tarde, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Façam caminhos retos para os seus pés, para que o manco não se desvie, mas seja curado. Senhor, obrigado por esse trecho de uma epístola tão bonita, tão bela e tão profunda, e que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor permita que o nosso olhar espiritual seja aberto a fim de vermos a Tua beleza, e que o nosso coração seja mexido por Ti, em nome de Jesus Cristo. Amém. Bom, meus irmãos, Hebreus 12 começa em seguida ao autor descrever a relação dos heróis da fé, como nós sabemos e já lemos, já pregamos um trecho de Hebreus 11, há 15 dias atrás. Mas Hebreus 12 coloca os heróis da fé e, consequentemente, nós, que somos aqueles que devem observar os heróis da fé, como pessoas que devem prezar por determinadas ações da parte de Deus, e particularmente as ações pelas quais Deus faz com que cheguemos a um lugar no qual Ele quer nos colocar definitiva e eternamente. Para isso o Senhor nos trata. Hebreus nos sugere que, com respeito à fé, nós tenhamos determinados passos a seguir. E nos induz a essa fé e nos induz também a uma ação de perseverança nas mãos de Deus. No começo desse capítulo aqui, nos 3 primeiros versículos que eu li para vocês, o autor aos Hebreus, de certa forma, finaliza aquela lista dos heróis do capítulo anterior, do capítulo 11, com o maior de todos os heróis. Se vocês prestarem atenção, no capítulo 11 todo ele vem falando dos heróis, e quando começa o capítulo 12,
ele para falar do autor e consumador da fé, ou seja, todos aqueles heróis tiveram fé, pela fé fizeram alguma coisa, porque, de certa maneira, eles estavam apontando para o autor e consumador da fé, que é o último herói desse grande quadro que o autor aos Hebreus deixa para a nossa apreciação e para o nosso aprendizado. Então, o convite, em palavras minhas mesmas, é olhar para essa tão grande nuvem de testemunhas. Testemunhas são humanas, o texto deixa claro, não são testemunhas transcendentes, espirituais, mas são testemunhas humanas, como nós, de carne e osso, que seguiram de perto o Senhor com todas as suas dificuldades. A despeito das fragilidades que todos nós sofremos, o conduto desse texto é que nós sigamos essa enorme nuvem de testemunhas. Mas, acima de tudo, olhando para aquele que é o centro e a finalidade dessa enorme nuvem de testemunhas, que é o autor e consumador da fé. E é a ele que nós precisamos imitar. Muitas vezes podemos imitar um desses heróis ou algum dos santos do Senhor, a fim de, aprendendo com a imitação, chegarmos mais perto da imitação do próprio Cristo. É por isso que Paulo fala, vocês podem me imitar, porque eu imito a Cristo. Sede meus imitadores, não é? E vocês sabem o desfecho, assim como eu sou de Cristo. Então, tudo isso nos prepara para ouvir a disciplina do Senhor com respeito ao pecado, que é o mal, é o poder universal que advém da queda do homem. Se você esteve aqui hoje na EBD, você ouviu algo a respeito disso, e que gera uma permanente oposição em relação a Deus. O que o pecado faz em nós é nos corroer e nos fazer inimigos da fé, inimigos de Deus. Mas uma vez sendo filhos de Deus, Deus, além de ter um antídoto e nos trazer para perto de si, regenerados, justificados, Ele também tem ações para que nós permaneçamos em perseverança junto a Deus. E essa é uma das ideias da disciplina do Senhor que está exposta aqui no capítulo 12, a partir do versículo 4 principalmente. Então, nesse comecinho do capítulo, como eu falei, nós temos a lembrança de Jesus Cristo, apenas Ele tendo nascido sem a marca do pecado, ou seja, Ele não foi tocado, Ele não foi influenciado pelo pecado, vencedor Ele próprio sobre a morte, sobre o pecado. Ele é a nossa matriz por excelência, a quem nós devemos observar. Olhar para Jesus e lutar severamente com o pecado, contra o pecado, é o tom principal dessa primeira parte do capítulo 12, porque somente assim haverá meio suficiente, firme, para usufruir da vida plena com Deus. Enquanto estabelece essa recomendação, uma verdadeira ordem de Deus, que está aqui no capítulo 12, o autor nos lembra de seguirmos testemunhos claros, e esse é o poder, é o vigor que o testemunho tem. O testemunho em si não nos salva, não nos transforma, não mexe conosco, mas o testemunho serve para, por isso tem esse nome, testemunhar o fato de que se Deus fez com alguém, pode fazer também conosco. É a grande virtude do testemunho. Então, diante do Senhor, diante da sua exortação, diante da lei que é cumprida em Cristo, que agora passa a estar inscrita em nossos corações e não mais numa tábua, não está fora de nós, mas está dentro de nós. Não há mais documentos externos apenas que nos lembrem da lei, mas uma vez inscrita em nossos corações, a nossa consciência deve se valer desse processo a fim de nos manter firmes na presença de Deus. Por causa do sacrifício vicário de Cristo, tudo aquilo que nós precisamos para a disciplina do Senhor nos é oferecido diuturnamente, a fim de que nós possamos progredir na caminhada espiritual, na peregrinação que nós temos aqui nesta terra. Por causa disso, eu vou falar 3 detalhes a respeito da disciplina. Primeiro, que ela é necessária, a disciplina é necessária. E todo mundo aqui que é filho de Deus concorda. A segunda coisa, todo mundo concorda também, mas ninguém gosta de falar, é que a disciplina dói. E a terceira é que a disciplina fortalece a nossa caminhada com o Senhor, fortalece a nossa vida. Então, antes de mais nada, a disciplina é necessária.
E é por isso que o autor nos exorta, dizendo logo de começo: vocês se esqueceram da exortação. E logo em seguida ele faz referência a Provérbios 3, 11 e 12, também dizendo que o Filho de Deus não pode desprezar a correção que vem do Senhor, versículo 4 aqui de Hebreus 12, nem desanimar quando for repreendido por Deus, porque Deus castiga todo filho a quem aceita, versículo 5. Em outras palavras, o elemento principal, a coisa principal aqui neste início da exortação, é que nós precisamos perseverar, mantendo firmes a nossa caminhada, a nossa decisão de vencer as tentações e os pecados, porque é o Senhor quem vai nos corrigir a fim de nós vencermos. E aqui nesse texto há 3 motivações pelas quais o Senhor nos corrige. Nós vamos ver isso daqui a pouquinho. Há também uma premente necessidade estabelecida aqui nesse texto de nos perguntarmos o tempo todo, com a nossa consciência no Senhor, diante de tudo aquilo que parece difícil, muitas vezes angustiante mesmo da nossa caminhada, quando tudo parece realmente muito complicado, quando tudo parece causar dor e sofrimento, nós precisamos sempre nos perguntar: por que é que isso tudo está acontecendo? Será que eu não sou filho de Deus? Isso está acontecendo por uma questão da natureza do universo ao meu redor, que foi arranhado pelo pecado, e meus irmãos crentes ficam doentes, perdem emprego, sofrem vicissitudes as mais diversas, muitas vezes não por estarem sob a disciplina do Senhor, mas simplesmente por estarmos no mundo caído. Muitas vezes nós abusamos e ficamos doentes por nosso abuso. Outras tantas vezes sofremos as mais diversas intercorrências da vida, e isso não tem nada a ver com disciplina do Senhor necessariamente. O autor aos Hebreus está nos chamando a atenção para o fato de que em determinados casos, em alguns eventos, sim, será a disciplina do Senhor. É por isso que nós precisamos olhar para a nossa vida e fazer essas perguntas. A cada obstáculo que nós tivermos que enfrentar e, obviamente, queremos vencê-los, passar por eles, nós precisamos nos perguntar: isso é algo da intercorrência natural de um mundo caído, ou é possível que o Senhor esteja me disciplinando? Em ambos os casos nós queremos nos livrar daquilo, é claro, ninguém aqui é masoquista, a gente quer sair daquela circunstância. Quando são coisas naturais, nós pedimos graça ao Senhor, a fim de que Ele nos dirija para sairmos daquela situação. Mas quando nós percebemos que estamos sob a orientação do Senhor, no caso, uma disciplina direta do Senhor, o que nós precisamos fazer é perceber do Senhor o que é que está motivando a disciplina do Senhor, para que sejamos de uma vez corrigidos, porque uma vez corrigidos o Senhor nos tira da disciplina. Às vezes as pessoas, como eu, que já passaram dos 50 anos, começam a esquecer coisas. Eu sou campeão em esquecer algumas coisas, aliás, já nasci me esquecendo de algumas coisas. Mas é natural, e eu percebo isso, que com o tempo a gente se esquece mais naturalmente de algumas coisas. O HD começa a ficar mais cheio e a gente vai dando prioridade a algumas ações da mente, e deve ser isso, eu não sou expert no assunto. As pessoas do nosso tempo que usam meio, e aí não são só os que passaram dos 50, não. Pessoas que são muito afeitas ao uso de tecnologia, hoje memorizam menos coisas do que as do passado. Eu tinha que guardar o meu telefone, o da Roberta, o de casa, o do trabalho, da minha mãe. Eu tinha isso tudo de cabeça. Eu sabia os números dos meus documentos, tudo de cabeça. Hoje, você pega o seu smartphone e você vai lá no seu hall, de contatos, e você digita. Para que você vai memorizar? Para que a sua mente vai ter trabalho de memorizar se você tem um negócio ali na ponta do dedo? Nomes, números, documentos, telefones, está tudo ali. As coisas vão se tornando comuns, vão se tornando próximas, e nós nem mesmo nos lembramos delas. O problema é que isso acontece na vida cristã também, e nós temos algumas informações que estão internalizadas em nossa vida, e de tempos em tempos nós vamos simplesmente relaxando e vamos nos esquecendo da validade daqueles anúncios, daquelas verdades que são estabelecidas pelo Senhor.
O fato é que Deus nos chama a atenção sistematicamente e nos manda que nós nos lembremos dessas coisas, porque elas são muito importantes, são coisas primárias na relação com Ele. Nós precisamos voltar sempre à meditação, à Escritura, à oração, e o tempo todo a Bíblia nos lembra que essas coisas precisam ser retomadas. Deus continua falando a nós: vocês se esqueceram da exortação que lhes é dirigida. É assim que o autor aos Hebreus trata de nós. Obviamente havia um público primário a quem ele escreveu essa carta, que eram os crentes de origem judia que estavam espalhados pelas igrejas daquela época. Mas isso aqui também fala ao nosso coração hoje: vocês se esqueceram daquilo que eu já falei para vocês. É Deus falando para nós. E é daí que ele parte para a exortação que nós temos hoje. Precisamos voltar, e voltar o tempo todo à cruz do Senhor. Precisamos voltar e voltar o tempo todo às orientações e admoestações do Senhor. Essa exortação não é para quem quer ou para quem acha deleitosa. Vejam bem, o Senhor não está nos mandando de volta, neste capítulo 12, a algo para que nós fiquemos inicialmente profundamente alegres. Mas Ele próprio adverte: a disciplina, quando ela é aplicada, ela parece um negócio difícil de engolir. Ela é dura, mas ela tem um final que é virtuoso. Ela tem um final que vai fazer com que vocês sejam polidos. E isso vai fazer de vocês filhos melhores do Senhor. Aquele que não aceita a correção da Escritura, a revelação de Deus a todos nós, que é o livro sagrado, não poderá ser considerado filho de Deus. Esse texto chama aquele que não aceita a correção do Senhor de bastardo. Você sabe o que é bastardo? É alguém que é ilegítimo. Essa é uma palavra muito dura de Hebreus 12. Mas se eu e você não aceitarmos a orientação, a exortação, a disciplina do Senhor, Ele olha para nós e nos diz: você é o quê? Você é meu filho ou você é um bastardo? E isso é muito complicado de se ouvir. É no seio de um coração acovardado que nós ouvimos sistematicamente o retinir daquela voz, como a da serpente que sussurra lá no fundo da alma: eu jamais faria isso se fosse Deus. E você já deve ter ouvido isso por aí. Deus disciplina, Deus castiga os seus filhos. Se eu fosse Deus, eu não faria isso. Isso é a voz da sibila da serpente. Isso não é a voz que procede nem da revelação e nem do trono de Deus. Tem uma outra frasezinha nessa mesma: que Deus é esse que me disciplina desse jeito? E o autor faz menção aos pais disciplinando os filhos. E nós vivemos uma época em que os pais acham que os filhos já nascem com autoridade própria e com domínio próprio. Aí o que eles fazem? Não corrigem mais os seus filhos. Com 12 anos, uma hipótese, aquele pré-adolescente está ameaçando já bater na mãe. Com 18 anos, existe uma enorme chance de ele estar envolvido com um monte de coisa que não presta, mesmo que você não saiba. E geralmente o último a saber é aquele que deveria ter sido o primeiro a corrigir. Deus tem padrões que nos protegem espiritual e humanamente falando. Se nós, como sociedade, como família, abandonamos o padrão de Deus, nós vamos ter que coletar uma série de resultados que nós não gostaríamos de assumir para nós. Tem uma história que eu vou contar, a Roberta está me olhando, então se eu modificar a história, ela corrige depois, porque eu sou triste para contar a história, cada vez é uma história nova. Mas a gente foi relativamente severo com os nossos filhos, nunca fomos de bater muito, né? Não é isso que eu estou falando, mas nós sempre impunhamos muito limite a eles, não é, Rafaela? Então, Rafaela, minha filha, também não me deixou mentir. E houve uma ocasião em que o nosso filho, o Gabriel, devia ter uns 3 anos, 5 anos, está vendo? 5 anos. E ele foi a um shopping com uma das tias e havia uma outra moça, uma senhora, com um filho mais ou menos da idade dele, e o Gabriel ali, dentro daquele padrão que a gente ensinou.
mesmo não estando conosco, havia uma pessoa responsável, que era a tia. E nós sempre ensinamos a cada correção que a correção era aplicada porque nós amávamos os nossos filhos. Sempre ensinamos isso. E o outro garoto lá subia, descia, pulava na mesa, se jogava no chão, tal, gritava. Eu não sei mais o que ele fazia. E o Gabriel, criança de 5 anos, vira para a mãe da criança e fala assim: você não ama o seu filho? Foi isso mesmo, né? Então foi isso mesmo, tá certo. Você não ama o seu filho? E a tia quase morreu do coração, né? Com vergonha alheia e tal, tentou se esconder embaixo de uma mesa, mas não deu certo. Pais que não impõem limites aos seus filhos não amam seus filhos. É um amor emascarado. É uma sensação de amor, de deixar os filhos fazerem o que quiserem. Mas haverá frutos perniciosos a colher, a começar pelo fato de que os filhos que não têm os seus limites impostos identificam no fundo do seu coração que não são amados por seus pais. E filhos espirituais, cujo Deus tampouco os corrige, têm plena convicção de que aquele seu Deus não o ama. O Deus cristão corrige os seus filhos. O Deus cristão ama seus filhos. A palavra de Deus é bastante clara. E foi bastante clara para com aqueles judeus convertidos, né, que era o público-alvo inicial da epístola. E o autor aos Hebreus, ele tem a coragem de escrever isso aqui como se ele estivesse dizendo: vejam bem, não sou eu quem estou falando, eu estou escrevendo agora, mas isso já estava no rolo que vocês conheciam, porque isso já estava escrito lá em Provérbios capítulo 3, porque aqui no versículo 4, versículo 5 e no versículo 6 ele está fazendo um referenciamento claro a um texto que aqueles judeus convertidos já sabiam que era a palavra do Senhor. E quando ele diz: Deus corrige os filhos a quem ama, Deus disciplina os seus filhos, como vocês sabem que Provérbios já tinha isso escrito lá. Ou seja, o autor aos Hebreus está dizendo: não sou eu quem fala isso, eu estou apenas fazendo uma nova redação, mas vocês já sabiam que essa era a palavra do Senhor. E eu vou tomar a liberdade aqui na minha igreja de dizer a mesma coisa. Estamos falando sobre a disciplina do Senhor. Não sou eu quem diz isso, é a Escritura, é a revelação do Senhor em Hebreus e em Provérbios, porque agora o autor aos Hebreus também foi deixado com seu texto para nós. Essa é a verdade do Senhor para nós. Então ele, o Senhor, nos disciplina porque isso é algo necessário. Mas o Senhor adverte que ao sermos disciplinados isso é constrangedor, isso é doloroso. Ela dói mesmo sendo necessária. A tal ponto que no versículo 11 nós lemos assim: na verdade, toda disciplina ao ser aplicada não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. E na segunda parte ele diz: mas, porém, mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Parece que quando nós somos disciplinados, o fruto imediato é de tristeza. E essa tristeza deve ser interpretada por 2 ângulos diferentes. O primeiro é porque receber a aplicação da disciplina do Senhor dói, e por doer nós ficamos tristes. Mas o segundo e maior motivo da tristeza na disciplina do Senhor é que, se nós formos suficientemente filhos de Deus, amadurecidos no caminho do Senhor, nós ficaremos profundamente tristes, porque enquanto caminhávamos com o Senhor, procedemos de tal forma, entristecemos o Espírito Santo de tal maneira, que foi necessário que Deus aplicasse disciplina sobre a nossa vida. E é isso que deve causar a dor no nosso coração. É o fato de nós sabermos quem é Deus, sabermos o tamanho do amor de Deus, sabermos o que Deus se dispõe a fazer por seus filhos, olhar para a nossa vida e ver a graça de Deus sendo derramada sobre nós todo santo dia na nossa vida, e ainda levantarmos as nossas vozes
o nosso ser e o nosso coração em pecado contra o Senhor a tal ponto que Ele vai dizer: meu filho, só tem um jeito para você, eu vou disciplinar você. É isso que deve gerar a contundência da tristeza no nosso coração. E esse é o primeiro passo para o arrependimento, uma profunda tristeza, porque eu podia não estar sendo disciplinado, mas o Senhor entendeu que naquele momento não tinha jeito a não ser me disciplinar. Lá no versículo 6 nós lemos, já li para vocês, mas eu repito: o Senhor corrige a quem ama e castiga todo filho a quem aceita. Correção e castigo são os meios pelos quais o Senhor nos mantém firmes, nos mantém em crescimento, diferentemente daquilo que o mundo apregoa em nossos dias. Não precisa impor limite. Você vai educar uma criança, você não pode dizer não para essa criança, vai ficar traumatizada para o resto da vida. Você não pode dizer que a criança errou. Você mostra lá uma figurinha: o que é isso, meu filho? Aí fala: é um cachorro. Aí você se priva de ensinar a criança que aquilo ali é outro bicho. Não, isso aqui é, sei lá o que, é um gato. Você não pode dizer que a criança errou. Aí a criança vai ter que aprender. Com 15 anos ela aprende que cachorro é cachorro, porque senão ela vai ficar traumatizada. O mundo nos leva hoje para deixar cada um ser aquilo que quer ser. O mundo está dizendo: o melhor para vocês é serem como as pessoas eram no tempo do livro dos Juízes. Cada um faça o que quiser. E nós sabemos qual foi o resultado daquele tempo em que cada um fazia o que achava que era certo. Caos absoluto, ausência de paz, guerra o tempo todo, perdas materiais e humanas o tempo todo, fragmentação da nação. Tudo isso aconteceu no tempo em que todo mundo se achava no direito de não ser corrigido. Mas a correção do Senhor estava lá, e vinha por parte de amonitas, de moabitas, de filisteus, de perezeus, porque o Senhor amava Israel e não deixou de disciplinar Israel, mesmo quando Israel dizia para Deus: eu quero fazer o que eu bem entender. Nós precisamos fazer coro com o apóstolo Pedro em sua primeira carta, capítulo 5, versículo 6. Humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Porque quando nós nos percebemos sob a disciplina do Senhor e aquela profunda tristeza se abate sobre nós, o passo seguinte é reconhecida e honestamente nos humilharmos debaixo da mão de Deus, que é poderosa. Vejam bem, meus irmãos, é a mão de Deus quem nos disciplina. Quem nos livrará da mão de Deus, se não a própria mão de Deus? É por isso que é sob a mão de Deus que nós temos que nos esconder, porque mesmo sendo a mão de Deus o eventual meio da nossa disciplina, é também o único lugar para sermos resguardados da disciplina do Senhor, porque somente ali seremos livrados dele. Ou há alguém ou alguma coisa no universo que possa se opor a um ato soberano de Deus? Talvez Pedro estivesse aqui se lembrando, são conjecturas minhas, talvez Pedro, quando diz assim: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, talvez ele estivesse se lembrando de um certo jardim, onde ele tinha tudo para se manter fiel, mas no qual ele nega seguidamente ao Senhor. Lá em Lucas, depois, se vocês puderem ler, depois que Pedro nega Jesus 3 vezes, vejam só o que Lucas escreve: então o Senhor voltou-se e fixou os olhos em Pedro, e Pedro se lembrou da palavra do Senhor, como lhe tinha dito: hoje, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. O Senhor Jesus não disse uma só palavra. Eu me lembro, quando eu era criança, até rapaz, eu tinha um avô, já faleceu. Todos os netos, vovô nunca levantou a mão contra a gente.
mas ele sempre foi muito severo. E todos os netos tinham pavor do olhar do meu avô. A gente parava de fazer qualquer coisa se vovô olhasse assim no olho da gente. A gente parava tudo. Ele tinha um olho grande, azul. Há olhares que nos dizem coisas profundas. E parece que foi isso que Lucas, que era tão percebedor das coisas da natureza humana, afinal de contas ele era médico, ele mexia com o ser humano, e ele descreve isso. Pedro acabou de negar Jesus, e quando ele olha para o lado, de repente ele dá de cara com Jesus olhando para ele, de modo fixo. Aquilo deve ter acabado com Pedro. E quem está escrevendo isso aqui, vamos nos esconder debaixo, de forma humilhada, debaixo das mãos de Deus. É o próprio Pedro que está escrevendo isso, muitas décadas depois. Essa deveria ser a explicação que nós temos para aquele gelo na espinha que muitas vezes nós sentimos quando, sendo disciplinados pelo Senhor, nós percebemos que precisamos consertar a nossa caminhada com Ele. Meus irmãos, todos nós precisamos em alguma medida, mas há momentos em que o Senhor diz: para tudo, porque eu preciso corrigir você na profundidade que esse gesto, que esse ato, que esse pecado me exige fazer com você, para que você se mantenha no meu caminho. Não é possível ser verdadeiro filho de Deus e ser insensível à disciplina do Senhor. Não é possível ser verdadeiro filho de Deus e bater no peito, dizendo: eu sou assim, e pronto. Não é possível ser verdadeiro filho de Deus e não enfrentar o fato de que nós somos vasos de barro e que o oleiro pode nos quebrar na hora que ele quiser e nos fazer de novo vasos rotos transformados em vasos de honra. É assim que o Senhor faz conosco. Agora, meus irmãos, a gente até canta, né? Tem aquele cântico, né? Vocês lembram dele? Eu nem lembro agora da melodia, mas eu sei que a gente pede para o Senhor nos quebrar e nos fazer de novo. Olha, é um pedido corajoso, porque você imagina você sendo um vaso de barro. Aí você olha para Deus e fala assim: me quebra. Na hora que Ele te quebrar vai doer. Só que tem vezes que é necessário, e o Senhor vai fazer isso porque nos ama. Se a gente não quer sentir o peso da mão de Deus, se a gente não quer sentir a disciplina do Senhor, é simples isso. Desista de seguir ao Senhor, não caminhe com Ele, não ame o Senhor, em suma, não seja filho do Senhor. E você vai andar alvissareiramente por essa vida, acumulando pecados e prazeres, porque Deus não ama você, não vai corrigir você. Só que um dia seus olhos fecham, o seu fôlego sai, definitivamente. Aí você vai sentir a amargura eterna de não ter sido disciplinado pelo Senhor. Houve um puritano chamado William Bridge, que quando falou sobre sermos fortes ou fracos como cristãos, comentando o Salmo 42, no versículo 11, que diz assim: por que você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda louvarei a Ele, meu auxílio e Deus meu. E ele disse o seguinte: um cristão forte usará tudo para a sua edificação, e isso será contra ele mesmo, mas um cristão fraco usará tudo contra si mesmo, e achará que isso é a seu favor. Meu pedido é que o Senhor, enquanto nos disciplina porque é necessário, mesmo que isso doa em nós, construa em nós algo favorável para caminharmos ao lado dele. E finalmente, o último ponto é que a disciplina fortalece. E particularmente eu me ative aqui aos versículos 12 e 13. Por isso, levantem as mãos cansadas e fortaleçam os joelhos vacilantes. Vejam bem, o autor aqui parece que ele muda o cenário.
E agora ele está falando de gente frágil, como nós. É como se ele estivesse nos dizendo assim: não pensem que vocês estão sendo disciplinados porque Deus acha que vocês não prestam. Deus sabe que vocês têm mãos cansadas muitas vezes, e Deus sabe que vocês estão muitas vezes andando com dificuldade, porque os joelhos de vocês estão vacilantes. Sabe, pessoa de idade que precisa de um apoio para andar, porque as pernas vacilam. O que é vacilar é perder a força. E o autor, como que se quisesse nos dizer: Deus sabe o valor de vocês como filhos, e Ele sabe que muitas vezes a disciplina é necessária, não porque vocês sejam maus filhos, mas porque vocês são pecadores. Então levantem essas mãos cansadas, fortaleçam esses joelhos vacilantes, frágeis, façam caminhos retos para os seus pés. Como? Com a disciplina do Senhor, para que o manco não se desvie, mas seja curado. E entre nós haverá irmãos, e quem sabe nós, que vamos chegar mancando, mas vamos chegar, porque o caminho reto vai ajudar o manco a chegar sem se desviar. Olha que coisa que Deus faz com a gente. Pode doer, pode não ser agradável à natureza humana, mas a disciplina nos faz crescer. Ao final de tudo, a disciplina nos fortalece. Lá no versículo 10 é onde o autor fala que os nossos pais terrenos nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. E ele completa dizendo que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem. No versículo 11 vem o resultado favorável de toda a disciplina que o Senhor aplica. Por quê? Vejam o que diz o texto: mais tarde produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Ou seja, para aqueles que são disciplinados pelo Senhor e acolhem a sua disciplina, mesmo em meio a dores, a dificuldades e a eventual amargura do tempo da disciplina, haverá alegria, haverá justiça, como nos diz Paulo também lá em Romanos 8:28, sabemos que todas as coisas cooperam, vocês sabem esse versículo, né? Para o bem. Isso não serve para botar em frase de para-choque, tá? Não façam isso. Isso é uma verdade do Senhor que tem a ver com o capítulo 8 inteiro. Não isolem esse versículo, porque não vai dar certo. Mas o fato é que nós podemos, por exemplo, pensar em José. Nós podemos pensar em Jó. Nós podemos pensar no próprio Paulo, que escreveu Romanos, sendo disciplinados diversas vezes, enquanto ao mesmo tempo em que eram disciplinados, eram cuidados por Deus. Deus não os abandonou. Todos esses e muitos outros que aparecem na Escritura, ou quem sabe, gente do nosso conhecimento, gente desses 2000 anos de história, cujo testemunho nos anima, entenderam, todos esses entenderam, todos eles viveram o resultado claro em suas vidas de que Deus nos disciplina para o nosso próprio bem, a fim de sermos participantes de sua santidade. Ao longo do capítulo 12, nós vamos ver 3 aplicações imediatas. O Senhor nos disciplina para que nós sejamos filhos alegres. Isso está escrito aqui ao longo do trecho que eu li para vocês. Ele também nos disciplina para que nós tenhamos da parte dele a implementação da sua justiça sobre nós. E ele também nos disciplina para que nós sejamos mais santos no próprio Senhor. Vejam bem, a alegria do Senhor é a nossa força. Essa alegria que vem sobre nós, quando nós, disciplinados, sabemos que fomos poupados pelo Senhor, disciplinados pelo próprio Deus e não pelas circunstâncias do mundo, e que por termos sido disciplinados pelo Senhor, por causa disso, Ele haverá de nos dar de modo sobejo alegria, justiça e santidade.
A disciplina do Senhor nos leva a sermos mais santos. E essa é uma das finalidades da disciplina. Nós somos moldados à imagem de Cristo nesse processo todo, porque há muita coisa em nós que precisa ser mudada o tempo todo. Enquanto estivermos aqui, enquanto ainda não chegarmos na glória eterna, precisamos ser mudados o tempo todo para sermos mais parecidos com Cristo. Algumas dessas mudanças vêm por disciplina. Agora, antes de nós podermos brilhar como uma pedra preciosa lá na glória eterna, estou usando uma metáfora, viu, gente? Não digam por aí que eu inventei uma doutrina agora. Tá? Antes de podermos ser essa joia do Senhor brilhando lá na glória eterna, o Senhor precisa nos polir muito em nossa caminhada. Uma pedra bruta, que somos nós, que vamos sendo polidos pelo Senhor, até que estejamos de acordo com a vontade do Senhor para os seus filhos. Deus nos ama, versículo 5, parte B, e por seu amor e disciplina nós seremos conduzidos à alegria, à justiça e à santidade. Se esses resultados não satisfizerem os nossos anseios em Deus, dificilmente poderemos dizer que somos cristãos maduros pelo menos. Mas como adverte o versículo 8, talvez queiramos nos parecer, se é que não somos, não filhos, mas bastardos. A que conclusão nós chegamos? Um misto de conclusão e aplicação. O que é que nós vamos fazer então? A resposta está na abertura do capítulo 12. A primeira coisa é olhar para essa enorme nuvem de testemunhas fiéis que Deus nos dá como exemplos. São pessoas como nós, comuns, viveram no tempo e no espaço. Passado o tempo, passada a sua vida, essas pessoas foram tratadas por Deus, foram disciplinadas, foram corrigidas pelo Senhor ao longo das suas vidas, foram moldadas enquanto andavam com o Senhor, foram tratadas pelo Senhor. Todas essas testemunhas, se nós olharmos para a narrativa bíblica dos heróis da fé, nós vamos ver o quanto Deus precisou tratar de cada um deles. O Senhor tratou deles muitas vezes pela disciplina, pela correção. E eles perceberam, cada um desses percebeu que estava sendo amado pelo Senhor. Na hora, doeu, mas depois o resultado veio. Eles já correram a carreira que estava sendo disposta para cada um deles, perseveraram, não pararam de olhar para o autor e consumador da fé, expressão aqui do capítulo 12, que é o próprio Senhor Jesus Cristo, que suportou a cruz como a máxima disciplina possível do Pai, a fim de que nós pudéssemos, como filhos, ser corrigidos e suportar a correção. Porque se o Filho unigênito de Deus não tivesse suportado a disciplina que todos nós precisávamos carregar, mas que não seria nem suficiente nem suportável por nós, nós sequer estaríamos aqui hoje falando que Deus pode nos corrigir e nos disciplinar. Cristo suportou tudo, a fim de nos conduzir ao Pai e nos conduzir em amor ao Pai. Essas testemunhas foram livradas do peso do pecado, esse pecado que insiste em se agarrar ao nosso coração ao longo da nossa vida. Lutaram contra a carne, lutaram contra o pecado, foram limpos pelo Senhor, foram cuidados pelo Senhor, foram polidos pelo Senhor, e hoje são referências e exemplos para nós, e nos aguardam, sob o privilégio de já terem ido para um estágio bem melhor do que aquele em que nós estamos hoje. De todas as testemunhas arroladas na Escritura e sabidas de toda a história da redenção, Cristo é a testemunha por excelência.
deixando para nós o caminho que nós devemos seguir, não como indicativo, mas como ordenamento e exortação final para a nossa vida, para a nossa espécie como um todo. Uma trilha verdadeira que nos liberta e nos conduz à vida eterna em fé e em esperança sempre renovada na nossa mente, sendo Ele próprio a personificação do caminho perfeito, da verdade absoluta e da vida inesgotável, porque foi Ele mesmo quem disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Isso lá em João 14:6. Ele é a referência que é deixada por si mesmo, sendo Ele Deus encarnado para cada um de nós. O que fazer no meio da disciplina? Correr para debaixo da mão de Deus, humilhando-se sob ela. Olhar para o caminho, para a verdade e a vida e dizer: não há outro lugar pelo qual eu possa passar, sabendo que ao final eu estarei bem, polido, cuidado e resguardado pelo Senhor. Muitas vezes teremos dificuldades inclusive de olhar atentamente para essa grande nuvem de testemunhas. É por isso que a Bíblia fala: olha, prestem atenção nessa grande nuvem de testemunhas. Ele acabou de falar dela no capítulo 11, e agora no capítulo 12 ele fala: eu acabei de escrever, mas olhem ali atrás, vejam bem, prestem atenção, porque esse povo todo tem muita coisa para ensinar para cada um de nós. E aqui no começo do versículo 12, do capítulo 12, vem o desfecho com a maior e mais perfeita de todas as testemunhas, o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. E nele, aí é que reside a nossa esperança. Mas também é na nossa fraqueza em não olharmos bem que reside o nosso problema, muitas vezes, porque afrontado pelas circunstâncias e no meio da disciplina, que às vezes gera dor e angústia, a nossa mais comum reação é negar aquele momento, é negar que estamos sendo cuidados e disciplinados pelo Senhor. E ao invés de olhar atentamente para aquela grande nuvem de testemunhas, a nossa reação natural é olhar atentamente, sim, mas para as nossas próprias soluções, para as soluções dos nossos amigos mais próximos, para as soluções que o mundo nos envia dia após dia, para as soluções que a vida nos oferece, que nós achamos que são soluções muito prósperas para nós. Mas nessas soluções não há verdade, não há alegria, não há justiça e muito menos haverá santidade. Porque isso nós só temos olhando atentamente para aquela grande nuvem de testemunhas, fixando o nosso olhar na última testemunha, que é Jesus Cristo, e humilhados sob a poderosa mão de Deus, percorrermos uma trilha que pode ser não muito longa, pode doer, mas ela tem resultados muito pródigos, muito bons, muito prósperos, logo ao seu final. Ao final de tudo, não seria melhor a gente se lembrar de uma expressão como a que temos lá no Salmo 30, versículo 5, a partezinha final dele? O choro pode durar. De novo, todo mundo junto. O choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Quando nós, meus irmãos, tivermos passado por todas as coisas, pela disciplina, pela dor, pela aflição, nós teremos como garantia, ao final de tudo, a alegria do Senhor. Há uma alegria prometida na presença do Senhor, na presença de Deus, há uma alegria garantida no andar com Cristo e na sua glória. E essa é a alegria que passa sem ser afetada, é uma alegria que passa pelo meio da aflição da disciplina e que ela não sai nem um pouquinho do nosso coração, porque ela não é nossa, é a alegria que vem do Senhor para nós, é a alegria do Senhor
que é a força através da qual nós nos sentimos de pé enquanto o bombardeio vem, e muitas vezes o bombardeio é enviado pelo Senhor como disciplina, mas Ele não nos deixa sem a sua alegria, sem a sua justiça, sem a sua paz, sem a sua condução, nem mesmo assim. Nós somos amados de Deus. Como diz o autor aos Hebreus, mesmo que tenhamos, e aqui eu encerro, as mãos cansadas e os joelhos vacilantes, vamos nos manter fiéis àquele que suportou todas as coisas por nós, para não nos cansarmos e nem nos desanimarmos na caminhada, mas para chegarmos na sua santa presença. Amém? Incline a sua fronte, por favor. Faça do seu lugar um breve momento de oração silenciosa. Senhor, estamos na Tua presença e diante da Tua palavra. A primeira parte da nossa oração, Senhor, é buscando a resposta de Cristo, que sofreu em nosso lugar a própria ira do Pai, a fim de nos resgatar. Mas é possível, Senhor, que em nosso meio haja alguém neste culto que ainda não Te conhece como Deus suficiente e ao Teu Filho como Salvador único. Então, ó Deus, nossa oração é que o Senhor aplique sobre essas vidas o resgate do Teu Filho. Não sabemos a quem o Senhor escolheu e por isso nosso pedido é tão amplo, tão vasto, mas o Senhor conhece os corações. Nosso desejo é que não saia ninguém daqui sem ser resgatado pelo Senhor. Mas também, Senhor, nós que somos Teus filhos, conscientes disso, lavados e remidos no sangue do Cordeiro, queremos, Senhor, neste momento, olhar para o nosso coração e sondar a nós mesmos, perguntando, quem sabe, por que é que isso está acontecendo com a minha vida. E se soubermos, ó Deus, com o testemunho interno do Teu Espírito Santo, que nós estamos sob disciplina do Senhor, o nosso pedido é que o Senhor nos permita ser corrigidos o mais rápido possível e que o Senhor nos sustente com a mão poderosa do Senhor, enquanto somos disciplinados por Ti. E que ao término possamos experimentar a alegria e justiça do Senhor. E que possamos andar em maior santidade perante o Senhor. É por isso que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor.